A gente sabe que o Campeonato Carioca nesse início, né, os grandes clubes vão colocar times mais jovens, né, praticamente equipes alternativas, os quatro farão isso, mas tem alguns experientes aí, pensados, né, sabe que o Carlinhos vai jogar pelo Flamengo Carioca e o Vitor Luiz, o lateral esquerdo, que tem aí uma grande oportunidade de mostrar mais serviço. Ele tem a concorrência ali com o Piton, então dizer que, cara, agora você vai mostrar futebol para ser titular, quando o Piton voltar, a gente sabe que ele deve voltar para o banco, mas sempre que o Vitor Luiz foi acionado, ele foi bem. E dá uma bagagem, um cara experiente para comandar a garotada nesse início de Carioca, Dedé. Você falou, né? Quando ele entrega, mesmo não estando todos os jogos, né? Porque o Piton é um dos principais laterais esquerdos do Brasil, né? Mas ele foi bem no momento que ele entrou e por isso foi renovado o seu contrato, né? Foi. Então, se ele não tivesse sido reconhecimento, bem... né? Reconhecimento, justamente, é isso aí. Então, o Vitor Luiz é um jogador com muita rodagem também, né? E ele conseguiu entregar no Vasco no ano passado, fazendo com que seu contrato fosse renovado. E o Vasco vem com uma equipe jovem, mas está pincelando alguns jogadores que podem vir, né? Tem o zagueiro que foi do Cruzeiro, né? O Lucas Oliveira. Lucas Oliveira, que está aí negociando, a gente vê que está negociando com o Vasco. É o que dá para o Pedrinho... Tem até informação sobre ele, depois eu posso falar sobre isso. Então vai, sai agora, solta o drone. Eu ia te perguntar do Coelho, mas emenda já sobre o zagueiro. Sobre o Lucas Oliveira, por que ele não assinou ainda? Entre Vasco e Cruzeiro está tudo certo. Quando ele vier para o Vasco, 50% de direito... Né? Exatamente. Fica dividido entre os dois times e ele assina um contrato de 2 anos. Ele não assinou com o Vasco ainda por conta de uma cláusula. Porque nessa cláusula, os empresários, que já passaram por isso nos tempos de Botafogo, querem entender o seguinte: quem vai pagar o salário do jogador se o Vasco entrar em recuperação judicial? Porque eles passaram por esse perrengue, digamos assim, nos tempos de Botafogo, uma dificuldade danada, Botafogo com a recuperação judicial, enfim, vários salários ficaram atrasados, ou recebe durante 15 anos, é nesse nível. Então, no Vasco, esses empresários, já cientes do que pode acontecer, querem resolver essa cláusula. Quem vai pagar o salário do jogador se o Vasco... Exatamente, eles querem a garantia que o jogador vai receber. E faz sentido, tá? O jogador acaba de chegar ao Vasco da Gama, aí a recuperação judicial acontece em fevereiro ou em março. E aí, quem paga o salário do jogador? É por conta disso que ele ainda não assinou. Coelho, tem novidades aí, jogador do Atlético Paranaense, foi bem no ano passado, tá na mira do Vasco. E aí, Venê? A última informação que eu tive sobre o Coelho é que o Vasco de fato tinha interesse, mas os valores pedidos pelo Furacão são valores extremamente altos, bem longe daquilo que o Vasco da Gama pode pagar. E negociar com o Atlético Paranaense é um saco. Todo mundo fala isso, que não é nada fácil. Tanto é que a situação do Léo, o zagueiro Léo vendido ao Atlético Paranaense, isso aí rodou durante dias, porque não era uma negociação fácil. Então, boa sorte ao Vasco se de fato tentar o Coelho fazendo uma proposta maior, porque não é nada fácil tirar um jogador do Atlético Paranaense, embora o Atlético tenha caído para a segunda divisão. Mas, tecnicamente, né? Um baita do jogador, né? Bom Foi muito de bem no bola, Bragantino, né? melhor ainda agora no Atlético muito. Paranaense. Seria um baita reforço pro Vasco, jogador diferente, um mano a mano, um contra um dele, ele tem muitas qualidades, muitas virtudes, né? Chute de média também, ele fez um ano, o Atlético Paranaense acabou sendo rebaixado, mas foi um dos poucos ali que se salvaram, Foi, né? né? Então se o Vasco conseguir fechar essa contratação, mesmo com os valores altos aí, seria um baita reforço. Aquele reforço mesmo, né? Aquele de verdade, né? Aquele de verdade. Costuma chamar Não é de pra reforço. compor elenco, eu quero dizer. Atualmente né? chega para ser titular Com no Vasco. certeza, com certeza. Acho que com muitas equipes do Brasil, o Coelho joga titular, né? Até porque ele joga numa posição que o Vasco passou um perrengue, Lado né, cara? de Perdendo, campo, tá perdendo faltando jogadores lá, importantes. Adson e David, por exemplo, a gente sempre falou isso aqui nos tempos que o Pedrosa estava aqui também. Quando esses dois jogadores se lesionaram, foi quando o Vasco caiu de produção. Foi. E Porque conseguiu não tinha. encaixar com os dois. Demorou tanto para encaixar o David e o Adson e aí eles se Não tinha uma machucaram. reposição à altura para essa posição. E o Coelho, na minha opinião, ele chega para ser titular atualmente no Vasco. Joga muito. Um cara que o Vasco precisa e tem que pensar também num centroavante, a reposição ali pro Verrete, talvez uma outra posição carente aí do Vasco, Dedé. É um centroavante que sabe que vai ser reserva, né? Porque o Verratti você tem contratar moral um lá. jogador que já sabe que vai ser reserva não é fácil, né? Porque o Verrete é ídolo do Vasco nesse momento, né? É um goleador difícil ele perder uma bola no alto, né? Por incrível que pareça, né? Ele não é tão alto, né? Mas ele tem um tempo de bola absurdo, né? Então, contratar para repor, para saber que ele vai jogar alguns jogos na temporada, né, não é fácil. O Vasco o scout tem que trabalhar, né, para conseguir um jogador desse porte, né? Pelo menos tem um, né? Tem muito time que não tem o centroavante e o Vasco tem um cara bom de bola que é o Verrete. Verrete Acho que te entrega 20 gols no mínimo por ano, né? A diretoria tem que olhar mesmo pro lado de campo. E o Léo Link? Venê, novidades. Léo Link em relação ao Botafogo, Isso, né? O goleirão Botafogo do... fez uma proposta oficial, lembra que a gente comentou aqui na semana passada? Essa proposta... Tá dentro
Falando agora sobre renovações de contrato, cara, porque tivemos uma notícia hoje muito positiva, né? Uma grande notícia, na minha opinião, que o Vasco avançou e deve assinar renovação de contrato com 2 pilares, para mim, 2 jogadores que tem que ficar a qualquer custo no Vasco aí para 2025. O nosso goleiro, Léo Jardim, aí, que está renovando com o Vasco aí por mais 4 temporadas, mais 4 anos, isso mesmo que você ouviu, né? O Vasco se preservando, protegendo o nosso elenco, valorizando os jogadores que lá estão e vem fazendo bons jogos com a camisa do Vasco. E além do Léo Jardim, o Vasco ali também está muito próximo de assinar uma renovação de contrato com Pablo Pirata Verrete. Ele mesmo está com proposta dos Estados Unidos. Parece que a proposta dos Estados Unidos é muito boa, mas parece que o Pirata quer ficar no Vasco, né? Tá satisfeito no Vasco e quer continuar e quer se tornar ídolo, né? Quer ganhar títulos com a camisa do Vasco da Gama. E fez isso, acabou fazendo com que o Pirata, né, se aproximasse dessa renovação de contrato. Aí parece que será mais 1 ano de contrato com uma possibilidade de extensão, caso ele atinja algumas metas aí durante a temporada de 2025. Além do Pirata e do Léo Jardim, né, além do Verrete e do Jardim, o Vasco também trabalha para renovar o contrato do Puma Rodrigues, do Ryan, do Paulinho e cogita a possibilidade de estender o contrato do Payet e do Coutinho aí até o final da temporada. E como eu falei agora há pouco, né, a partir de amanhã o Carille ele já assume o comando ali dos treinamentos. A gente deve também ter aí anúncios oficiais, né? O Vasco tem ali 4 nomes que estão ali praticamente acertados, né? Faltando apenas os anúncios oficiais. Então, a partir de amanhã, acredito que esses anúncios sejam feitos, né? Até para poder fazer com que esses atletas possam estar já no dia 6 de janeiro, né, na segunda-feira que vem, se apresentando junto com o restante do grupo. O goleiro Daniel Fusato, os 2 zagueiros Lucas Freitas e o Lucas Oliveira e o meia Tietê, né? São os 4 nomes aí que a gente tem até o momento ali de atletas que estão chegando. A gente sabe que existem várias outras negociações acontecendo, né? O Vasco já tem 2 propostas oficiais formalizadas por um zagueiro e por um atacante, né? O Fabian Balbuena, zagueiro que está lá no futebol da Rússia. O Vasco está tentando de tudo trazer esse jogador, né? O Carille quer muito esse atleta para ser ali o cara experiente da zaga ao lado do João Vitor, e o Vasco também quer um atacante experiente, um atacante de lado de campo, um jogador que chega para ser o titular na vaga do David, né, e fazer o trio de ataque ali com o Adson e com o Verrete, né? E o Vasco fez uma proposta ao Internacional de Porto Alegre pelo atacante Wanderson, de 30 anos, jogador de muita qualidade, muita força, né? Um jogador que era titular absoluto do Inter aí até o começo do ano passado, porém acabou se lesionando, perdeu espaço e agora aí está sendo aí cobiçado pelo Vasco. O Vasco propôs ali ao Inter um empréstimo com a opção de compra aí, caso ele atinja metas no decorrer de 2024. Lembrando que o Vasco também negocia com o Santos, o atacante Guilherme, tem o Rodrigo Prado, que é um zagueiro que atua lá no Zenit São Petersburgo, né? Futebol da Rússia também. Enfim, outros nomes aí que nesse momento o Vasco segue analisando e segue aí buscando, né? Caso as atuais propostas não evoluam e não vão à frente aí nesse primeiro momento. Família vascaína, prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Vasco tá negociando com um atacante, ponta atacante, né, que joga ali pela beirada de campo, Coelho, né, do Atlético Paranaense. O jogador não irá jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e pode sair do time de Curitiba a qualquer momento. Vale ressaltar que o Vasco acabou de vender o zagueiro Léo e isso poderia facilitar o negócio, né? O jogador iria rescindir o contrato com o Atlético Paranaense, iria assinar com o Vasco. O Pedrinho gosta muito do jogador, não só o Pedrinho, mas o Felipe também, né? Então, assim, eu tô muito feliz com essa grande notícia que acabou de sair. É o Vasco se movimentando no mercado. Um baita jogador, tem um chute de média distância, é um cara que vai pra cima, tem um contra um muito bom, tem aquele mano a mano, é um cara muito habilidoso. Então, assim, chegaria no Vasco pra ser titular absoluto da equipe vascaína. E desde já eu quero saber de vocês,
O que vocês acham? Vocês aprovam essa contratação? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, torcida vascaína, pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!